Olá, olá, shalom, bem-vindo a todos, boa noite. Estamos ao vivo através do canal Fazendo o Techuvá e hoje nós estamos entrando justamente em um ciclo novo, em um ciclo de mês. Hoje é a cabeça do mês dentro do calendário bíblico, do calendário hebraico. E hoje nós estamos justamente, ou seja, hoje marca o Rosh Chodesh Shevat, ou seja, nós entramos no 11º mês do calendário da Torá, contando a partir do mês de Aviv, e o Rosh Chodesh, o Rosh Chodesh, simboliza justamente a renovação e a restauração. Então, assim como a lua diminui e desaparece no final de cada mês, mas retorna e volta à sua plenitude, assim também nós sofremos até o retorno do nosso amado Messias Yeshua, que restaurará a glória de Deus completamente sobre a terra. E é interessante que esse mês que nós estamos entrando no calendário bíblico, no calendário hebraico, que é o mês de Shevat, e Shevat se escreve com as mesmas letras da palavra Shabat, praticamente. Ok? E é interessante que dentro da tradição rabínica se diz que foi nesse mês de Shevat, onde Moisés ele começou o seu resumo da Torá. Então é interessante porque a palavra Shabat também está relacionada com a leitura, Então, o nosso estudo de hoje não é sobre Rosh Chodesh, não é sobre a cabeça do mês, é sobre justamente o Messias de Israel, ok? Apenas isso é para informar que nós estamos entrando em um novo mês, o mês de Shevat. Porém, vamos ao nosso tema de hoje, que é o tema sobre Yeshua, o Messias de Israel. E vamos começar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 2 e 3, que diz o seguinte: E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, ou seja, com eles quem? Pois com os judeus, e por 3 sábados, por 3 Shabat, disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Messias padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Yeshua que vos anuncio, dizia, ele é o Messias. Então, todo mundo sabe que todo Israel crê no Messias, ou seja, vou melhorar o que eu vou falar. O judaísmo em si, ele já é messiânico, ok? E o judaísmo em si, ele aguarda a vinda do Messias todos os dias. Porém, a questão aqui com Paulo é se o Messias deveria ou não sofrer e depois morrer e depois ser ressuscitado. Então, essa discussão na sinagoga indica que alguns, eles acreditaram, eles creram que o Messias não podia morrer, porém outros criam, e neste caso Paulo diz que o Messias não somente deveria morrer, mas que era uma exigência profética que o Messias morresse e ressuscitasse. E aí, nessa discussão, o apóstolo Paulo ele provava pelas escrituras que o Messias deveria sofrer, morrer e ressuscitar, e que tinha uma pessoa em Israel que se qualificava para essa posição, e nesse caso, Yeshua, como se chama no judaísmo, o Mashiach ben Yosef. Agora, o interessante é que, na época do apóstolo Paulo, não existia o documento que se conhece hoje como o Novo Testamento. Ou seja, nesse momento não existia. Portanto, quando Paulo discute o tema do Messias dentro de uma sinagoga ou em qualquer outro lugar, o apóstolo Paulo fazia isso apoiando a sua indagação com o Antigo Testamento. Então, consequentemente, na hora de falar do Messias, e eu me refiro a nós, pois nós temos justamente que nos fundamentar nos escritos de Moisés, nos escritos dos profetas e na poesia bíblica, nos salmos, provérbios e por aí se vai, livro de cantares. E isso é exatamente o que o apóstolo Paulo ele estava fazendo aqui em Atos capítulo 17. E ele declara pelas escrituras que o Messias e Yeshua cumpre esses requisitos exigidos por Moisés, pelos profetas, nos salmos, em relação ao seu sofrimento, à sua morte e à sua ressurreição. Então, disse o versículo 11 e o versículo 12 do mesmo capítulo 17 de Atos. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica,
porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Então aqui se mostra a forma, ou seja, que ao estudar as Escrituras, ou seja, estudar a Torá, estudar Moisés, estudar os profetas, e ao estudar os Salmos, se convence de que era necessário que o Messias sofresse, morresse e ressuscitasse. Então, não somente se convence de que o sofrimento do Messias é uma exigência profética, senão que se convencem também que há uma pessoa em Israel, a qual Paulo está anunciando, que se chama Yeshua, e essa pessoa, esse Yeshua, ele cumpre com esses requisitos exigidos pela Torá e pelos profetas. Então, portanto, eles creram que Yeshua era o Messias. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui em Atos capítulo 17, nesses textos aqui, ou seja, aqui se discute um assunto muito importante. Quando chega o tema do Messias, nós temos que buscá-lo aonde? Pois na Torá, nos profetas e nos Salmos. Por quê? Porque se nós não formos buscar esse tema do Messias em Moisés, na Torá, não vamos encontrar. Por isso que o Messias certa vez disse a alguns dos judeus que eles examinassem Moisés, porque Moisés escreveu sobre ele. Então nós não podemos buscar o Messias fora dos profetas, nós não podemos buscar o Messias fora dos Salmos, por quê? Porque o Messias está nas Escrituras. E quando o povo judeu começar a ler a Escritura, quando o nosso povo judeu começar a ler Moisés, os profetas, os Salmos, sem nenhum prejuízo religioso, eles vão encontrar com o Messias, por quê? Porque o Messias, ele está justamente nas Escrituras. E o interessante é que o significado do término Mashiach basicamente está relacionado com a figura de um rei, ou de um mestre, ou na figura de um profeta. Porém, o seu significado primário, ou seja, o término Mashiach, significa ungido. Então, cada vez que existe uma unção profética nas Escrituras, o término que se usa é Mashiach. Por exemplo, quando Moisés ele ungiu seu irmão Arão como sacerdote, o término que se usa aí é o término Mashiach. Então, quando um rei, ou seja, quando um rei era ungido rei, o término que se usava era o término Mashiach. Quando Davi tem nas mãos, por exemplo, a vida de Saul, ou seja, quando ele teve a oportunidade de matar Saul, o que é que Davi disse? Livre-me o Eterno de levantar minha mão contra o ungido, ou seja, contra o teu Mashiach. Então, o término Mashiach também se usa para o povo de Israel. Por quê? Porque em Abacuque capítulo 3, verso 13, disse: Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Ou seja, que aqui a palavra ungido, a palavra Mashiach, está sendo usada no contexto do povo de Israel. Ou seja, que para o Eterno, Israel também é o ungido, é um Mashiach. Então, nesse caso aqui, o povo de Israel, em outras palavras, o profeta Abacuque está dizendo: Tu saíste para socorrer o teu Mashiach, o teu ungido. E por quê? Porque a unção que vem sobre Israel para separá-los, para cumprir uma missão específica, então isso dá a Israel a categoria de Mashiach. E basicamente na Bíblia, na Escritura, Israel é visto como Mashiach, por quê? Porque ele é ungido para cumprir uma missão única na história da humanidade. Então o término Mashiach não é necessariamente um profeta, um sacerdote, um rei, mas sim uma pessoa que foi ungida para uma missão em especial. Então, Mashiach não é um nome, Mashiach é um título de um ofício que se encarga uma pessoa, e quando nas Escrituras se fala de um Mashiach em relação a um profeta, em relação a um sacerdote, ou em relação a um rei, com relação, por exemplo, a um povo, e neste caso aqui o povo de Israel, os mesmos profetas e rabinos de Israel nos falam do Mashiach como uma pessoa com um sentido único e especial. E tem muitos Meshirrim, ou seja, tem muitos Messias, muitos ungidos, porém existe um Mashiach em especial, único em sua classe, e a palavra em hebraico que se usa para esse Mashiach em especial é a palavra Mashiach Nagid, ou seja, um Messias príncipe. Porém, quando as Escrituras usam o termo Mashiach neste entorno, então não há outro como esse Mashiach Nagid. Por quê? Porque ele é o único em sua classe, e os profetas nos falam disso. Por exemplo, Isaías capítulo 4, versículo de número 2, disse: Naquele dia
o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Então, mesmo se repete de uma forma extraordinária no capítulo 11 de Isaías, versículo 1, que disse: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então aqui aparecem duas palavras misteriosas, ou mais bem proféticas, e a primeira palavra que aparece aqui nesse texto de Isaías é que diz no versículo 11, porque brotará um rebento. Ou seja, aqui se menciona a palavra rebento, e a palavra rebento em hebraico é a palavra roter, ok? Roter significa basicamente um galho, ou seja, significa justamente um galho. Agora, no paleo hebraico, essa palavra roter são as letras ret, ok? A letra ret, a letra justamente tet e a letra resh. Então aqui eu separei cada uma dessas três letras da palavra roter, e só nas letras do paleo hebraico já descobrimos coisas especiais, proféticas, acerca do Messias. Por exemplo, a letra ret, que vocês estão vendo aqui ao lado direito da tela. A primeira letra, a letra ret, é uma imagem de uma cerca, como uma parede, ok? E a função de uma parede é justamente proteger, é justamente também dividir, ou seja, protegendo os ocupantes dos elementos, ou seja, a função de uma parede é deixar privada, separar. E a segunda letra da palavra roter é a palavra justamente tet, a letra tet, perdão, ok? E essa letra tet no paleo hebraico, ela se parece com uma cobra enrolada dentro de uma cesta. Então, o significado da letra tet, ok, o tet, significa cercar, ok, ou enlaçar. E a terceira letra da palavra roter é justamente a letra resh. E a letra resh é uma imagem de uma cabeça de um homem, e o seu significado significa justamente uma pessoa, ou seja, o mais alto, o príncipe. Interessante que a letra resh parece um homem realmente com uma coroa, ok? Então, o mistério oculto que nós podemos descobrir é que esse galho, esse rebento, é uma figura de um príncipe que está vindo e que cercará alguém ou um povo com uma cerca de proteção. Então, o contexto dessa passagem de Isaías está nos dizendo, que esse príncipe é o Messias. Mas quem será cercado e protegido? Ou seja, vamos ver os números, por exemplo, já que em cada letra em hebraico são números, ou seja, em hebraico não tem 1, 2, 3, 4, 5, as letras são números, e a letra ret, essa primeira letra aqui, tem um valor numérico em hebraico de 8. E o número 8 em hebraico significa novos começos, que significa justamente uma nova oportunidade, ok? E a letra tet, que é a segunda letra da palavra roter, é o valor numérico de 9. E o número 9 na Bíblia se fala justamente de uma avaliação do homem, né, resultando em julgamento e uma conclusão de um assunto. Agora, a letra resh é o valor numérico de 200. E 200 na Bíblia é uma alusão à suficiência de Deus com a insuficiência do homem. Então, esses pictogramas aqui, quando são juntados, essas três letras, esses três desenhos em paleo hebraico, com os números, então nos permite ver que o próximo príncipe, ou seja, o Messias, vai cercar e vai proteger o homem caído e é insuficiente para receber um novo começo. Então, é isso que o Messias vai fazer. Então, a conclusão da questão aqui é que qualquer homem que esteja debaixo da proteção do Messias será cercado e será protegido do julgamento. Então, aqui mesmo no profeta Isaías, mais uma vez no capítulo 11, verso 1, disse, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Então, a próxima palavra aqui é uma palavra profética dentro desse texto do profeta Isaías, que muitas pessoas dizem que não se aplica ao Messias, porém, qualquer rabino vai dizer que esse texto é um texto messiânico, é que a palavra tronco em hebraico é a palavra netzer. Agora, e o que terá de diferente sobre o Messias, ok, nesse tronco com um rebento, ou seja, netzer e roter? Qual é a diferença
entre tronco e entre justamente um rebento. Vamos ver aqui, por exemplo, as letras da palavra renovo, da palavra netzé, ok? E a palavra netzé se escreve com a letra nun, ok? A letra nun, tzad, e a letra também reish, ok? Netzé, eu só inverti aqui as letras, me perdoe que o nun era para estar aqui em cima. Porém, a letra nun, que é essa aqui, a segunda, que devia estar na primeira, é uma letra que tem um desenho de um espermatozoide. E também ela tem uma imagem de um peixe. Ou seja, a letra nun, vou dar um clique nela aqui, a letra nun, também no paleohebraico, ela representava um peixe. Depois foi que a letra nun, ela foi também colocada como um espermatozoide. A letra dalet também representa um peixe. Então, essa letra nun, ela significa justamente um espermatozoide e também tem a ver com um peixe. E o que é que significa um peixe? Um peixe tem a ver com vida, tem a ver com atividade. E a segunda letra da palavra netzé é a letra tzad, ok? E a palavra tzad, em hebraico, essa imagem, tem a ver com um anzol, e significa pegar, ou seja, ter um forte desejo ou uma necessidade, e pode também significar justo. E por último, da palavra netzé, nós temos a letra reish, ok? A letra reish, que é justamente uma imagem de uma cabeça de um homem, e significa uma pessoa mais alto ou príncipe. Então, a primeira coisa que nós vamos descobrir é que o tronco de Jessé, ok? Que é um príncipe que tem um forte desejo de pegar alguém e lhe dar vida. E nós sabemos que o príncipe é o Messias, ok? O Mashiach Nagid. Mas quem é que o Messias vai pegar? E como é que ele vai conseguir justamente pegar? Lembrando que uma das funções da vida do Messias é justamente ir em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E é interessante que quando foi profetizado ao profeta Jeremias que viria um segundo êxodo, o Eterno disse que ele enviaria pescadores. E é interessante que a palavra netzé está conectada justamente com o anzol que pesca o peixe que tem a ver com o homem. Por isso que o Messias falou a Pedro, Pedro, de hoje em diante, tu não serás mais pescador. Ou seja, tu não terás mais a função de pescador de peixe, tu serás pescador de homem. Porém, os peixes na Bíblia é uma alusão justamente ao povo de Israel que seria disperso entre os mares da nação. Então, mais uma vez, sabemos que o príncipe é o Messias, mas como é que o Messias vai pegar e como é que ele vai conseguir fisgar esses peixes? Ou seja, os próprios números das letras é que vai nos dizer. Por quê? Porque, mais uma vez, cada letra em hebraico, ela tem um valor numérico. E a letra nun, no paleohebraico, ela tem um valor numérico de 50. E 50 na Bíblia representa o Espírito do Eterno. Representa a libertação, seguida pelo descanso. Por quê? Porque 50 dias depois da Páscoa, o que é que veio? Shavuot, foi quando o povo foi libertado do Egito e receberam justamente a Torá em liberdade. Então, o número 50 tem a ver com libertação. A segunda letra, que é a letra tzad, ela tem um valor numérico na gematria hebraica de 90. E 90 é uma combinação de perfeição ordinal ou de julgamento do homem. E a letra reish, mais uma vez, tem um valor numérico de 200. E justamente se compara, mais uma vez, a insuficiência do homem com a suficiência de Deus. Então, foi ordenado no céu que, pelo poder do Espírito Santo, o príncipe que virá, ele será suficiente, ou seja, terá um poder suficiente, todo o poder me foi dado no céu e na terra, para quê? Para capturar e preservar o homem do julgamento, ou seja, para livrar os peixes, justamente, como é que eu posso falar, do grande dragão, do predador e etc. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele nos explica justamente isso de maneira bem clara, ou seja, que Paulo, ele descreve esta obra da graça para nós em Gálatas capítulo 4, versículo 3 ao 5, que diz, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. E quando se fala que o Messias, ele nasceu sob a lei, aqui não está se falando da lei de Moisés. Ele nasceu sob que lei? Sob a lei que estava justamente dominando a Israel nesse momento, que era justamente o que se conhece hoje como, ou como Paulo fala, as obras da lei, o Maaseh HaTorá, o Talmud, por assim dizer. O Messias nasceu debaixo da lei dos homens.
Por quê? Porque quando o Messias nasceu, a lei do Eterno estava justamente escanteada. E no versículo 5 vai dizer, para remir os que estavam debaixo da lei. Como debaixo da lei? Pois debaixo da lei dos homens, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, voltando ao profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1, disse, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Agora, outra coisa interessante é que uma oliveira, ela retoma justamente das raízes da sua mãe. Ou seja, que quando um agricultor ele vê esse broto, esse renovo, esse tronco, ele observa cada ramo e aí ele seleciona a mais bonita, a mais frutífera, a mais forte, a que mais possibilidade tem de se transformar numa árvore extraordinária. E as restantes ele corta e deixa somente esse renovo mais forte. E este ramo mais forte se chama Netzé. Agora, este Netzé é o que salva a árvore e se converte em uma árvore extraordinária. E aqui nós podemos, incluso, irmãos, dar uma resposta às pessoas que desafiam o Novo Testamento, dizendo que o Novo Testamento é mentiroso. Por quê? Porque o Novo Testamento menciona uma cidade chamada Nazaré. Agora, o interessante é que essa palavra Nazaré, ou essa cidade de Nazaré, não aparece em nenhum lugar do Antigo Testamento. Então, como é que nós podemos responder a essa acusação de que o Novo Testamento está inventando história da carochinha? Primeiro vamos ver o que disse Mateus, Mateus capítulo 2, verso 23, disse, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, e disse, e será chamado Nazareno. Porém, o que é preciso a gente notar aqui, irmãos, é a diferença entre o texto hebraico e o texto grego. Por quê? Porque enquanto o texto hebraico faz referência à cidade de Nazaré, se você ler no texto grego esse versículo aqui, ele faz referência dizendo Nazoraios. E também o texto grego disse para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, no plural. Porém, se você ler o texto em hebraico, como eu coloquei aqui embaixo, não disse profetas no plural. Disse justamente, disse aqui Hanavi, disse em singular, ok? Não disse aqui para, como que disse o que fora dito pelos profetas, senão, porque aqui se não diria Navi, porém que disse Navi, ok? Aqui está justamente em singular. E se bem é verdade, irmão, que a cidade de Nazaré não é mencionada nos livros do Antigo Testamento, tampouco a cidade, esse nome Nazaré, ou a cidade de Nazaré, é mencionada nos escritos de Flávio Joséfo, nem no Talmud, nem nos achados de Qurã. Então, como nós podemos entender essa passagem de Mateus e realmente responder essa acusação de uma maneira cabível, de uma maneira bíblica, que realmente Mateus não estava inventando nada? Como é que nós podemos derrubar essa teologia que diz que Mateus inventou uma história para encaixar Jesus na profecia? Ou seja, porque aqui está dizendo que o Messias, ele habitaria em Nazaré. E qual foi o profeta que disse isso, irmãos? Pois, como já acabamos de ver, nenhum texto dos profetas se menciona a dita profecia. E muito menos que Nazaré seria a cidade onde habitaria o Messias. Então, muitas pessoas dizem que Mateus, os antimissionários, dizem que Mateus inventou em sua imaginação aí, e, que disse essa dita expressão aqui. Porém, isso não é algo racional de se deduzir. Por quê? Porque nós temos que entender o contexto do livro de Mateus com base como se fosse um midrash, ou seja, em forma de exegese hebraica. Porém, primeiro nós temos que nos perguntar quão antiga é a cidade de Nazaré e o número 2, o significado do nome Nazaré. Por quê? Porque dizer que a cidade de Nazaré não existiu no primeiro século, irmão, da Era Comum, simplesmente porque nos escritos de Joséfo ou no próprio Talmud não se mencione, isso é um erro gravíssimo. Por quê? Porque é uma conclusão parcializada, ou seja, que não toma esse escrito de Mateus como um documento histórico, então se necessita corroborá-lo com outros documentos que sim corroboram com fatos históricos. E quando, na realidade, o conteúdo do documento de Mateus é muito mais antigo que o Talmud, ou seja, o livro de Mateus é mais antigo que o Talmud,
é mais antigo que os escritos de Flávio Joséfo. Então, o documento em si é a prova histórica de que efetivamente existiu no primeiro século uma cidade chamada Nazarate, ok? Né, que é o nome hebraico da palavra Nazaré, ok? Nazarate. Ou seja, arqueologicamente falando, irmãos, em recentes escavações, né, acharam, por exemplo, fragmentos de utensílios que datam do século XIII antes da Era Comum. Ou seja, estamos falando aqui do tempo de Josué em diante. Isso nos indica que efetivamente existia uma cidade na mesma região da atual Nazaré, da atual Nazarate. E além do mais, Nazaré é mencionada num poema em 9 do mês Ave, pelo rabino Eliazar Hakalil, no século VI da Era Comum, e mais foram achadas mais uma vez duas inscrições antigas em hebraico que mencionam a cidade de Nazaré, uma inscrição do século VIII e a mais antiga data do ano 300. Então esta inscrição é um fragmento do Mar Morto, de uma sinagoga achada em Cesareia de Filipe, onde se menciona o novo assentamento de alguns sacerdotes, e isso é depois da destruição do templo. Então, por não ser uma cidade mencionada em outros documentos históricos, se deve a vários fatores. E o mais óbvio, irmãos, é que, o mais óbvio é o pequeno que é a cidade de Nazaré, por exemplo, porque segundo os arqueólogos, eles dizem que essa cidade era habitada entre 400 a 800 pessoas, perdão. E também devido à aproximação da cidade de Nazaré com a cidade de Iafo, ok? Que é a cidade de Jope, mencionada no livro de Atos, onde Pedro teve uma visão, que é uma cidade muito mais grande e óbvio que se passava despercebida. É como você falar, por exemplo, do menor país do mundo. Quem sabe quem é o menor país do mundo? Ou seja, eu calculo que seja a Micronésia, porém é um país que se passa despercebido. Então quase não se fala do menor país do mundo. Ou seja, por exemplo, quem conhece o time mais ruim de futebol do Brasil? É um time aqui do estado do Pernambuco, porém quem vai se lembrar de um time desse? Porém, o ponto número 2 que nós temos aqui justamente que tratar é o nome de Nazaré, ou seja, o nome da cidade de Nazarate. Por quê? Porque em hebraico, segundo os achados que a gente mencionou aqui agora, ou seja, do século IV e do século VIII, a palavra Nazarate se escreve justamente da forma que está aqui, ok? Nazarate, terminando com a letra Tav. E a maneira em que se vocaliza essa palavra Nazarate se varia. E não era comum usar vogais em hebraico no século I. E mesmo que o nome oficialmente é Nazarate, muitas pessoas chamam de Nazarati, né? Ou seja, existem muitas variantes com respeito ao nome da cidade de Nazaré. Não vamos entrar aqui nesse mérito agora. O texto em hebraico do livro de Mateus de Shentov, né, preservado por esse Shentov, nos mostra algo assim único sobre o nome original da cidade, de Nazaré, o qual obviamente não aparece nas traduções gregas. E algumas instâncias, por exemplo, onde aparece a cidade de Nazaré, no texto hebraico, não só aparece a palavra Nazarate, senão aparece a palavra Nazarat El. Ou seja, o término El faz referência a quem? Ao Eterno. Então se pode deduzir que a palavra Nazarate é uma forma hebraica conectiva da palavra Nazará, que quer dizer, ou seja, sem a letra Tav, ok, ao final, a qual é colocada, nesse caso, para conectar a palavra Nazará com outra palavra, e nesse caso a palavra El. Então se diria Nazarat El, ou seja, que o nome completo da cidade antigamente não era Nazaré ou Nazaré, era Nazarat El, que significa literalmente sentinela de Elohim. Porém, porque também se abreviou e ficou somente Nazarat, assim como se abreviou o nome de Yehoshua para Yeshua, que literalmente significa a palavra Nazaré, significa sentinela, ou sentinela de alguém. Então, o mais provável é que a palavra Nazarat, ou Nazaré, não venha da palavra Netzer, com a qual divide a mesma raiz, ou seja, que Nazarat vem da raiz Natzah, que significa cuidar, similar, e o verbo chamar. Agora, a diferença é que a palavra chamar se refere a guardar algo, ou seja, já na forma da parte integral. E a palavra Natzah significa guardar no sentido de defender, ou seja, de proteger, contra algo ou contra alguém. E é justamente o que disse o término que a gente acabou aqui de ver, nas palavras roter
e na palavra Netzé, um príncipe que vai proteger, que vai justamente defender um povo contra algo, contra alguém. Então quer dizer o quê? Que se você hoje, quando você localiza a cidade de Nazaré no mapa, você vai se dar conta, né, do porquê o seu nome. Quer dizer, que o nome de Nazaré tem um sentido geográfico, por quê? Porque Nazaré está situada em uma cadeia de montes, por quê? Porque a cidade devia funcionar originalmente como uma área de guarda e de sentinela para se defender do inimigo. Então, tendo em mente toda essa informação, vamos voltar aqui agora ao texto, para que nós possamos entender e possamos indagar nas bases que Mateus usou, quando Mateus disse, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, e vamos aqui corrigir a tradução, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, não pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Ok? Mais uma vez, não disse profetas em hebraico, disse profeta no singular. E no capítulo 11 de Isaías, disse que ao povo sobre a crise do rei Acabe, o qual queria se unir com os assírios, e o Eterno disse que traria um renovo. E esse renovo se destacaria por causa de quê? Da sua sabedoria e por sua justiça. Então, Isaías, como também o restante dos profetas, eles usam, por exemplo, vários termos para se referir a este rei, que é Yeshua, e um desses termos é Netzé. E disse, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes, um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então a palavra aqui que se menciona aqui como renovo, no versículo 1, no versículo 1, é a palavra Netzé, ok? Que também pode significar descendente. Então, como nós podemos ver, irmãos, são as mesmas letras que aparecem na palavra Natzarat, ou seja, a palavra Netzé, ok? Essa aqui, ó, Netzé, é a mesma palavra do nome, ou as mesmas letras do nome Nazaré, ok? Então, a cidade de Natzarat, de Nazaré, e a palavra Netzé, vem da mesma raiz. E a mesma, né, e mesmo que elas não compartam o mesmo significado, por quê? Porque Nazaré vem da palavra Natsá, que significa guardar, defender ou sentinela. Por outra parte, a palavra Netzé significa descendente. Porém, para o conceito do Midrash, não importa o significado das palavras, senão a raiz, ou seja, a raiz da palavra Netzé é a letra Nun, a letra Resh, ok? São a letra Nun, a letra Resh e a letra Zayin. São essas três letras que são justamente a raiz da palavra. Ok? E lembrando que os textos em hebraico, irmãos, não tinham vogais como tem hoje. Então, mais provável é que Mateus esteja se referindo a esta profecia de Isaías, que Yeshua viria de ser um Netzé, um renovo, ok? Um descendente de Davi. E lembrando que Yeshua disse que ele seria o quê? Este tronco onde viria dar muitos frutos. Que se alguém não estivesse ligado nele, na videira, ia ser o quê? Cortado e não daria, ou seja, se alguém estiver nele e não der fruto, vai ser o quê? Cortado. Então, esse texto de Isaías, capítulo 11, versículo 2, coincide com a cidade de Nazaré. E nessa cidade se cria um jovem judeu chamado Yeshua, depois o chamaram de o Nazareno, ok? O Netzé, que quer dizer o que vai fazer com que Israel perpetue sua história, a sua função histórica que lhe foi encomendada. Então, a missão do Messias, o Nazareno, nas Escrituras, isso é algo sumamente importante que nós devemos ter em nossa mente. Porque qual é a função do Messias na Escritura? Porque, segundo a perspectiva do Criador, qual é a missão do Messias? E eu não estou perguntando qual é a opinião dos homens, dos rabinos, dos pastores, minha ou de qualquer outra pessoa sobre a função do Messias. Eu estou perguntando o que disse a Torá, os profetas, os salmos. O que é que deve, qual é que deve ser a função do Messias? O que disse Moisés, o que disse os profetas, o que disse os salmos? E a resposta é múltipla, porque o Messias ele tem uma série de funções que cumprir, tem uma série de missões que lhe foi encomendada, e quando alguém trata de sistematizar essa função que é encarregada ao Messias, descobre que existe um em particular que revisa a característica sumamente importante do Messias. E uma
que se ocorre por toda a Escritura, tanto por Moisés como pelos profetas e os salmos, e essa função especial que é encarregada ao Messias é fazer com que Israel, como um povo, como nação, cumpra a sua missão de levar a luz da Torá às nações. Que Israel faça com que as nações saiam dos seus maus caminhos, abandonem a idolatria e sirvam somente ao Eterno de Israel, ao Deus de Israel. Então, esta é a missão que se encarrega ao Messias, ou seja, uma das funções mais principais do Messias é essa. Então, com isso em mente, nós podemos agora entender um pouco mais um texto que está em Gênesis, capítulo 12, verso 3. Uma promessa que Deus faz aqui a Abraão, dizendo: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja que aqui quando disse, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, isso significa que o propósito do chamado de Abraão é preparar a semente através do qual essa semente dada a Abraão se cumpriria. Ou seja, que esta é a função de Israel. É a grande tarefa encomendada a Israel de ser luz para as nações. Isso, ou seja, e a gente vê isso desde a mesma formação do país de Israel. Porque quando Abraão ele é chamado, ele recebe uma promessa de que seria nele, em ti serão benditas todas as famílias das nações, da terra. Isto é, todas as famílias, não disse algumas, todas. Agora, o interessante, irmãos, é que aqui no texto, em hebraico, usa a palavra Bnei Brehu, ok? Ou seja, Bnei Brehu vem da palavra brahá. Brahá, em hebraico, é uma bênção especial. Ou seja, Shalom Vrahot, ou seja, paz e bênção, uma bênção especial, pessoal. Brahá é uma bênção em especial. E, na verdade, essa frase também significa Bnei Brehu, significa enxertado. Ok? Por isso que Paulo fala do enxerto em Romanos capítulo 11, porque não somente tem a ver com benditas as famílias, ou seja, que todas as famílias da terra seriam enxertadas em Abraão. Por isso que diz a Bíblia que o Messias morreu pelo mundo inteiro. Por quê? Porque o mundo inteiro tem semente de Abraão, ou seja, as famílias das nações foram enxertadas em Abraão, ok? Então, isso quer dizer o quê? Que essa palavra Bnei Brehu, perdão, não Bnei, Bnei Brehu, que através dessa bênção serão enxertadas em quê? Pois em Kol Mishpahot Ha-Adamah, ou seja, em todas as famílias da terra serão Bnei Brehu, enxertadas em Israel. Então, isso vai avançando a ideia de qual é a responsabilidade do povo de Israel. E tem um texto na Escritura que esclarece muito bem isso aqui, é Êxodo capítulo 19, verso 5 e verso 6, que disse: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E disse: e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ok? Agora, a palavra-chave aqui é quando disse: vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. E por que aqui essa frase é a palavra-chave do versículo? Porque o término Kohen, o término sacerdote em hebraico, é alguém que não vive para si. Inclusive a palavra Kohen no paleo-hebraico é como que você está formando uma ponte. Ou seja, o sacerdote era como uma ponte que ligava o homem ao eterno. Ok? Então sempre o povo de Israel teve um mediador para falar com o eterno. E um desses era justamente o sacerdote. Então o sacerdote nessa forma de ponte, de porta, por isso que o Messias falou: eu sou a porta. O Messias não estava inventando nada. Por quê? Porque esse era um conceito já desde a época de Moisés, esse é um conceito desde a fundação do mundo, que o Eterno teria alguém que mediasse entre ele e o ser humano. Então, o sacerdote é alguém que não vive para si. Por isso que Yeshua disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Porque esse é o término da palavra sacerdote, é alguém que não vive para si, ele vive pelos demais. Um sacerdote é alguém que que pega pelas mãos uma pessoa que está longe do eterno e traz junto ao Criador.
Será que foi por acaso que o Messias disse que vou buscar, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a qual me convém buscá-la e agregar a esta? Por quê? Porque estavam longe do Eterno. Então, consequentemente, se o Eterno disse a Israel, vocês me serão uma nação sacerdotal, ou seja, o Eterno está antecipando a função de Israel, a eleição de Israel. Agora, longe do que se ensina por aí nesse movimento de Techuvá, a exclusividade, a eleição de Israel não é a exclusão do mundo, senão que a eleição de Israel é o meio pela qual o Eterno está utilizando para ganhar os povos do mundo. Israel, como nação, irmãos, tem a responsabilidade de ir ao mundo, às nações, levar a luz da Torá às nações, para que as nações saiam dos seus maus caminhos. Essa é a função de Israel. Como Israel não cumpriu essa função, ok? Porque realmente falharam, guardaram para si somente a Torá e etc. Como falharam justamente em não cumprir essa missão, foi necessário vir o Messias. Porque essa é a função de Israel, que fazer com que as nações abandonem suas idolatrias e sirvam ao único e verdadeiro Deus de Israel. Agora, isso está dentro do conceito de que o Criador, ele falou à nação de Israel, vocês me serão uma nação de sacerdotes e de pessoas santas. Agora, o interessante, irmãos, é que a palavra povo santo aqui, que aparece no texto de Êxodo, capítulo 19, verso 6, é sumamente importante porque em hebraico existem dois términos para a palavra nação. Ou seja, um é a palavra am Israel, por exemplo, ok? Existe a palavra am e a palavra ame. Quando se coloca o i, ao final significa meu, ame, meu povo. Então a palavra am Israel significa povo de Israel. E também tem um término goi, falando de um povo que nesse caso está incluindo os gentios, e daí vem o término goim, os gentios. Porém, goim se traduz em grego como, me perdoe se eu estiver pronunciando errado, a palavra etnos, ok? Que se traduziu do grego como nações. E se tratando de nações não israelitas, não judaicas, por assim dizer. Porém, na Torá, irmão, nesse texto aqui de Êxodo 19, o texto não disse ame Israel. Veja que curioso. E vejam vocês como está o texto bíblico, disse man lehete, Kohanim, ou seja, um reino sacerdotal, vegoi kadosh. Aqui não disse an Israel, disse vegoi. Ou seja, vocês me serão o quê? Um veatem, teriu, li, man, relete, gohanim, vegoi, kadosh. Vegoi, vós me sereis, goi, kadosh, ou seja, gentios santos, nação santa, nações santa. Então não disse Yan Kadosh, irmãos, disse Goi Kadosh. Por quê? Porque o Criador está incluindo as nações, o Criador está encomendando a Israel a função de ser sacerdote, de ser uma ponte para as nações. E como sacerdote, a responsabilidade de Israel é de ir às nações e trazer essas nações ao Eterno, para que formem parte desse povo Kadosh, e é por isso que se usa aqui o termo Goi Kadosh e não An Kadosh. Então isso está dentro do que nós podemos chamar do DNA da profecia, da razão pela qual existe Israel. E é interessante que na festa dos tabernáculos, na festa de Sukkot, o Criador ordenou que o povo de Israel sacrificasse 70 touros, 70 bois. E por que 70 bois? Porque naquela época havia 70 nações separadas por Deus após o dilúvio, após Gênesis 10. Então, um touro por cada nação, e também quando o sacerdote estava ministrando no lugar santo, no templo, um dos sacrifícios era reservado para as nações. E por quê, irmãos? Porque Israel, mais uma vez, tem a responsabilidade de ser luz para as nações. Então é nesse contexto que o profeta Isaías, no capítulo 56, versos 6 e 7, vai dizer: e aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Eterno para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também, verso 7, os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Por quê? Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E esse é um texto extremamente poderoso, onde se ratifica os filhos dos estrangeiros, ou seja, os gentios, que sigam a Deus para servi-lo, para honrarem o nome do Eterno, para serem seus servos, que guardarem o Shabat, não profanando, que abraçarem a aliança, o pacto.
Então, quando esses gentios fizerem isto, o que diz aqui? Eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E agora vem a famosa frase, a frase extraordinária da oração: minha casa será chamada casa de oração para todos os goim, todos os povos gentios. E por que para todos os povos? Porque, mais uma vez, Israel não existe para ela mesma. Nós não existimos, uma vez que eu e você conheçamos o Messias e conheçamos a Torá, ou conhecemos, nós não podemos existir para nós mesmos. Ou seja, nós estamos levando uma função de sacerdote. Irmão. E Yeshua falou isso no livro de Apocalipse, que nós seremos reis e sacerdotes. Então, se nós somos reis e sacerdotes, na perspectiva de Deus, qual é a nossa função? De ser uma ponte entre Deus e os gentios. Nós não existimos para nós mesmos. E todas essas implicações estão dentro do conceito de Israel como luz para as nações. Por isso eu repito que nós, como povo de Israel, não fomos criados como um povo para nós mesmos, mas para ser luz às nações. E é aqui onde as palavras de Yeshua tomam força. Por quê? Porque uma vez Yeshua disse aos seus discípulos judeus, dos seus dias, vocês são a luz do mundo. E essa foi sua mensagem. E no conceito hebraico de luz, luz representa o quê? Luz representa a Torá. Luz representa a palavra, no Salmo 119. E também disse a Bíblia, disse a Escritura, que os mandamentos é lâmpada e a Torá é luz. Provérbios capítulo 6. Portanto, Deus, ele espera que Israel e que nós agora também sejamos uma luz, sejamos uma lâmpada. Que não possamos esconder, irmão, nossa lâmpada debaixo da cama ou somente para nós. O Criador espera desde o princípio que o seu povo entenda que a sua responsabilidade é de ir às nações para levar a luz da Torá, para levar a luz da revelação, para levar a mensagem de arrependimento e o perdão dos pecados. E aqui fica a pergunta: Israel fez isso? Não. Então aqui é onde nós encontramos uma das missões mais difíceis que foi encarregada ao Messias Yeshua, porque Yeshua tem entre suas funções causar com que Israel cumpra seu ofício de levar a luz às nações. Por quê? Porque o próprio Yeshua disse: eu sou a luz do mundo. E quando nós olhamos a realidade histórica, nós não podemos dizer que Israel fez isso. Pelo contrário, todos nós, tanto Israel como nós hoje, temos cometido pecado e temos que reconhecer isto. Pois temos cometido pecados de sermos exclusivistas, de pensarmos somente em nós e esquecemos que nossa missão vai muito mais além de nós mesmos, de ir ao mundo. E quem não lembra do caso de Jonas, um hebreu que é enviado a uma cidade gentia, cidade de gentios, porém Jonas não queria ir. E a razão pela qual Jonas não queria ir, nós encontramos no final do seu livro. Por quê? Porque Jonas sabia que Deus é misericordioso e que se as pessoas se arrependem, pois Deus lhe perdoa. Porém, Jonas, ele não queria esses gentios em Nínive, ele não queria que esses gentios fossem salvos. Por quê? Por causa da sua história, da fama que tinham os ninivitas. Jonas queria que eles se perdessem em sua idolatria. E aí Jonas foge justamente da presença, ele embarca para Tarsis, que é a parte sul da Espanha, daquela época, onde já existia uma comunidade judaica. E finalmente Jonas vai a Nínive, prega a mensagem de arrependimento. Então, qual foi a reação dos gentios de Nínive? Positivo. Se arrependeram dos seus maus caminhos, se arrependeram com jejum, se vestiram de saco de cinza, desde o maior até o menor, e o resultado foi que o Eterno os perdoou. Então o profeta Jonas, ele não conseguia entender isso. E o que passou, por exemplo, com a monarquia de Israel? Com qual razão o Eterno teve que romper com a casa de Davi, né, com a morte de Salomão? E todos nós sabemos que com a morte de Salomão, Israel se divide como reino, ou seja, dois reinos agora, duas nações, reino do norte e reino do sul. Porém, se houve um momento na história, irmãos, que o povo de Israel poderia cumprir sua tarefa de ser luz para as nações, foi na época de Salomão. Por quê? Porque na época de Salomão, Israel não tinha rivais. Davi tinha entregado um reino a Salomão, um reino de paz, um reino assim de paz em todas as suas fronteiras. Israel era um pequeno império nesse momento no Oriente Médio e todo mundo queria estar em paz com Salomão. Por isso que o nome de Salomão tem a ver com esse verbo.
Ou seja, não passava pela cabeça de nenhuma nação naquela época ele fazer guerra contra Salomão. Porém, o que fez Salomão? A Torá diz que um rei ele não pode acumular muitas riquezas. Porém, o que fez Salomão? Acumulou riquezas. A Torá disse que um rei não pode ter várias mulheres. E o que fez Salomão? 300 mulheres, 700 concubinas, 1000 sogras. E não somente tinha 1000 sogras e 1000 mulheres, 1000 mães para atender. E as pessoas vinham de todos os lados, e naquela época era um comércio extraordinário. Israel não aproveitou esse momento único para dar a conhecer às nações as riquezas da missão encomendada a Israel, de levar a luz da Torá, de apresentar o Deus de Israel às nações. Então, devido a essa falta de Salomão, o que é que Deus faz? Deus divide a nação de Israel. 10 tribos do norte, ao invés de levarem a luz da Torá às nações, trazem ídolos das nações para dentro de Israel, e o Criador não suportou mais aquilo, e daí vem o quê? O primeiro exílio de Israel. E o Criador esperando que com o exílio de Israel, sabendo que não aconteceria, mas esperando, com que as 10 tribos nas nações cumprissem sua tarefa de serem luz às nações. Porém, isso não aconteceu. E o mesmo aconteceu, ou seja, o mesmo que aconteceu com as 10 tribos do norte, aconteceu com a casa de Judá. Inclusive, o profeta Ezequiel diz que a casa de Judá foi mais prostituta do que a casa do reino do norte. Foram levados ao exílio babilônico, e o exílio é uma maneira que o Criador permitiu a Israel de levarem a luz da Torá às nações. Então, no sentido geral, Israel falha em cumprir essa tarefa de ser luz para as nações. E é aqui onde vem justamente o papel designado a Yeshua. Aqui é onde esse papel de Yeshua como Messias, como sacerdote, toma vida e toma força. Por quê? Porque Yeshua ele é enviado para trazer, ou para fazer com que Israel cumpra a sua missão de ser luz para o mundo. O Messias tem a responsabilidade de fazer com que Israel cumpra a sua missão histórica. Por quê? Porque o Messias que não cumpra com essa missão é um falso Messias. Ok? Porque o Messias descrito nos profetas tem que cumprir justamente essa função. E no profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1 disse: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios, às nações. Verso 4, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas guardarão a sua lei, ou seja, os gentios. Verso 42, verso 6, eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão. E te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para quê? Para ser luz dos gentios. Então, Israel no Messias, Israel na videira verdadeira, de quem está falando aqui nesses textos de Isaías, é nitidamente o Messias e Yeshua. E por quê? Porque não existe um só opositor judeu que negue que esses textos aqui não são relacionados com o Messias. E este Messias aqui tem que fazer com que Israel seja luz para as nações. E quando foi dito, por exemplo, a José e Maria, quando eles estavam apresentando a criança Yeshua no templo para fazer o resgate de sua vida, porque ele era o primogênito. Vejamos o que disse Lucas, capítulo 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 25 ao 32, disse: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Verso 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Messias do Eterno, do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Yeshua, para com ele proceder segundo o uso da lei, ele o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Verso 31, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Então, quando esse varão justo,
pegou essa criança e Yeshua em seus braços, dentro do templo. O que é que disse aqui? Que o Espírito de Deus, ou seja, que a presença divina veio sobre ele, e ele profetiza dizendo, este menino, ou seja, Yeshua, vai ser luz para as nações, para os gentios, e glória de todo o povo de Israel. Agora, por que luz para as nações? Porque através desse menino, chamado Yeshua, quando chegar a ser um homem, o que é que aconteceria, ou o que é que aconteceu? A Torá seria espalhada em todo o mundo. E segundo, por que causaria que finalmente Israel cumprisse sua tarefa profética? Por isso que fala aqui que tem que trazer glória para Israel. Ou seja, seria glória para Israel, porém, em que sentido seria essa glória para Israel? No sentido de quê? De que vindicaria Israel e finalmente causaria que Israel cumpra a sua tarefa como a nação de sacerdote. Então, um Messias que não tenha em sua agenda fazer com que um judeu vá às nações e apresente a revelação do monoteísmo, na necessidade do arrependimento, do abandono da idolatria e vir ao Deus de Israel, não é um verdadeiro Messias, é o falso Messias. E se estamos esperando um Messias que não faça isso, estamos em sérios problemas. Por quê? Porque o Messias tem entre suas funções, em sua agenda, a responsabilidade inevitável de fazer com que Israel cumpra este ofício sacerdotal. Então vemos isso na vida de Yeshua. E uma vez que Yeshua disse a seus discípulos, vós sois a luz do mundo, e o que é que Yeshua fez quando Pedro recebeu uma comitiva de gentios? Pois Yeshua mostra a Pedro uma visão, mostra a Pedro um lençol enorme que desce do alto, e Pedro ouve uma voz que dizia, Pedro, mata e come. E aí Pedro fala, ué, Senhor, esquecesse que eu sou judeu, eu nunca comi coisa imunda. Porém a mesma voz responde a Pedro dizendo, Pedro, não chame imundo aquilo que eu purifiquei. Ou seja, preparando dessa maneira um israelita galileu para ir a uma casa de um gentio e lá falasse o quê? A mensagem do arrependimento. Ou seja, que Pedro, nesse momento da revelação, ele justamente vai cumprir a função de Israel de ser luz para os gentios. Então sabemos o que aconteceu aí, que os gentios pela primeira vez ouviram a palavra, se arrependeram, e através dos méritos de Yeshua são lavados, são perdoados, recebem o Espírito do Eterno, que vem sobre eles, de tal maneira que quando os judeus em Jerusalém ouvem o que aconteceu com esses gentios, o que é que eles disseram? Também aos gentios é dado a palavra de Deus. Então, quem causou que isso acontecesse? Existe somente uma pessoa em toda a história de Israel que tenha feito com que isso aconteça. E todos nós sabemos do chamado especial que se fez a Paulo, e quando ele reconhece que Yeshua é o Messias, qual foi a missão específica que Paulo recebeu? Vá entre os gentios, ou seja, Paulo vá entre Efraim, vá em busca das 10 tribos perdidas, Paulo. E através de Paulo e Barnabé, a mensagem de arrependimento e perdão de pecados é levada a todo mundo naquela época. E isso chegou a tal ponto que foi necessário fazer um concílio em Jerusalém. E depois que se fez esse concílio, depois se chegou a um acordo entre os líderes, porém os líderes da nação de Israel naquela época chegaram a um acordo com o movimento de Yeshua. E para a gente concluir, vejamos o que disse Gálatas capítulo 2, verso 9. Gálatas 2, 9, que disse, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Ou seja, que essa frase destra significa que eles receberam uma aprovação. Ou seja, que foi declarado a autêntica missão que foi encomendada a eles. Então, os outros discípulos iam à casa de Judá, ou seja, aos judeus, Paulo e Barnabé, a casa de Efraim, que estava justamente entre os gentios. Tiago, Pedro, João não eram egípcios, não eram romanos, não eram brasileiros, não eram cristãos, eram judeus, e a quem justamente, ou seja, quem era Paulo e Barnabé? Também não eram gregos, eram judeus. Portanto, Yeshua se assegura de fazer com que os judeus vá às nações e levem às nações a luz da Torá, a luz da salvação, e somente Yeshua, nenhum rebe, nenhum sábio, nenhum doutor em bacharelado, nenhum rabino
fez isso. O único que fez isso foi o Messias Yeshua. Agora, por que os gentios? Pois para anunciar o que Israel como nação não fez. Para que se cumprisse o que Israel como nação nunca cumpriu. Para que através desses homens, que são judeus, Israel cumprisse finalmente a tarefa que lhe foi antecipada desde o chamado de Abraão. Porque em ti serão benditas, serão enxertadas, Benibrehu, todas as nações. Quer dizer, a luz, ou seja, a luz das nações. Agora, ninguém antes de Yeshua fez isso, irmãos. Nenhum rabino, por mais que se especule que o sábio, que o doutor, que o mestre, nenhum fez isso. Ninguém também depois da morte de Yeshua fez isso. Somente é um judeu que tem sido capaz de fazer isso. Inclusive, no profeta Zacarias, capítulo 10, fala isso, que nos últimos dias, 10 homens de todos os povos, de todas as nações, pegarão na orla, no manto, no tizite de um judeu, e diremos, iremos convosco, porque sabemos que o Deus de Israel está com vocês. E esse judeu que se menciona aí é justamente Yeshua. Portanto, nós estamos absolutamente convencidos de que Yeshua é aquele dos quais falaram Moisés, os profetas, os salmos, e não há nenhuma contradição em crer que Yeshua é o Messias prometido e vivemos como israelita, vivemos como judeu. Não existe nenhuma contradição, ok? Nós, como hebreus, como os israelitas, ou queira você chamar de judeu, cremos em Yeshua como Messias, e isso nos acrescenta a nossa fé. E isso é uma inspiração para que nós possamos viver uma vida de maneira hebraica. Porque quando o judeu crê que Yeshua é o Messias, ele recebe inspiração para cumprir a tarefa que temos como nação do pacto. E isso incrementa nossa responsabilidade, nosso zelo pela Torá, o nosso amor pelos povos não judeus. E quem que causou isso em nós? Somente existe uma pessoa que causou isso tanto em nós como em milhares de judeus que estão lhe reconhecendo, a Yeshua. E Yeshua é o único que se qualifica para essa posição de Messias de Israel, de Mashiach, porque se não for por meio de Yeshua, Israel hoje nem sequer existiria. E no livro do profeta Isaías, capítulo 25, ali verso 7, se não me engano, fala-se de um véu que está sobre a nação de Israel. Porém, sobre o nosso povo Israel também existe esse véu. Ou seja, que Israel está em um estado de cegueira, como que dormindo. Por quê? Porque Israel foi endurecido em parte para quê? Para fazer com que a promessa da redenção chegasse também às nações. Por quê? Porque o mundo inteiro tem sangue de Abraão. Por isso que Paulo falou que o endurecimento veio em parte a Israel. Para quê? Para que nós, os gentios, pudéssemos entrar, pudéssemos ser enxertados a oliveira. Agora, não pensa você que sendo gentio, você não precisa fazer nada. Você tem que ser enxertado na oliveira. Você tem que ser enxertado nesse raminho que está surgindo aí, para que você justamente dê o mesmo fruto. Então, quando essa promessa de redenção alcança as nações, o Eterno vai tirar esse decreto, essa cegueira que está sobre o nosso povo judeu, nossos irmãos, e eles sim vão reconhecer que Yeshua é o Messias de Israel. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que os irmãos tenham sido abençoados por essa palavra, que possamos compartilhar também, e que o Eterno nos ajude para que nós possamos cumprir com esse nosso chamado de ser luz, de ser uma lâmpada, de ser um refletor, não que incomode, mas que traga clareza às pessoas, e que as pessoas possam justamente se aproximar do Deus de Israel. Então, que o Eterno abençoe vocês. Ótimo começo de mês, ok? Rodesh Shevat, que é o mês que nós estamos entrando agora. E que o Eterno nos ajude para que possamos cumprir com todos os seus mandamentos em nome de Yeshua. Shalom, meus irmãos, e até a próxima.